Negociações para o milho devem ganhar ritmo com a chegada das chuvas e o Joãozinho Grafista traz análise gráfica para a gente do milho. Você já está acompanhando o Paracatu Rural pelo site paracaturural.com? Acesse e cadastre seu e-mail paracaturural.com. Ficarei esperando você. Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. A produção e o consumo de grãos devem atingir níveis recordes no ciclo de comercialização 24-25, enquanto os estoques finais estão projetados para o menor patamar em 10 anos, conforme o último relatório do Conselho Internacional de Grãos, o IGC, divulgado no dia 18 de setembro. A produção total de grãos, incluindo trigo e grãos secundários, foi estimada em 2,315 bilhões de toneladas e o consumo 2,325 bilhões de toneladas. Os estoques finais devem cair para 581 milhões de toneladas, o nível mais baixo desde 2014-15. Mesmo com previsões de leves quedas na produção do milho e também do trigo, para 1,224 bilhão e 798 milhões de toneladas, respectivamente, o relatório projeta recordes. No entanto, o comércio global de grãos deve cair para o menor nível desde 2020 e 2021, com um total de 396 milhões de toneladas embarcadas, conforme as informações do portal AgroLink. Durante a terceira semana de setembro, o mercado do milho registrou nova alta. Apesar dos bons preços, as negociações ficaram travadas por conta de impasses entre compradores e vendedores. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, destaca que a chegada das chuvas no Brasil e uma possível queda nas cotações pode retomar o ritmo dos negócios, enquanto os valores ainda se encontram atrativos. Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 24 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020 representando a corretora Terra Investimentos aqui no Cerrado Mineiro, a corretora que tem o DNA no agro, e também representando desde 2020 a 2023 a corretora global coreana Mirai Asset. E vamos lá falar um pouquinho aí do milho, como foi o milho ao longo da semana, mercado físico, mercado futuro, Bolsa de Chicago. B3 tivemos alta forte no dólar na sexta-feira, isso acaba levando o milho brasileiro para cima, principalmente na bolsa, principalmente também pelas exportações. O dólar em alta ajuda, né, nas exportações do milho brasileiro. Como é que foi o mercado físico? Impasse na compra e venda limita negócios para o milho no Brasil. O mercado brasileiro de milho, então, registrou mais uma semana de negócios limitados. De acordo com a Safras Consultoria, segue prevalecendo um impasse entre compradores e vendedores no que tange aos preços. De um lado, os produtores acompanham a questão climática no Brasil, em meio a chuvas ainda bastante irregulares previstas para o centro-oeste e sudeste nos próximos dias, o que faz com que haja uma retenção nas ofertas para a venda. Por outro lado, os consumidores que até adotavam uma maior procura por lotes observaram o movimento de queda do dólar frente ao real no início da semana, após a definição da taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil, e agora já se mostram mais cautelosos, acreditando que os preços possam do milho vir a cair mais, tanto na paridade de exportação quanto na Bolsa de Chicago. Eu discordo, como vocês sabem, venho falando dessa reversão de tendência, continuo acreditando numa reversão de tendência tanto no milho lá fora como aqui, pelo movimento dos gráficos, mas eu discordo um pouco. Acho que é a minha opinião. Segundo a Safras e Mercado Consultoria, uma maior movimentação dos negócios dependerá do retorno das chuvas pelo país, o que poderá levar os produtores a ampliarem novamente as intenções de venda do cereal. No cenário internacional, a Bolsa de Chicago acumulou ganhos na primeira parte da semana, mas voltou a ser pressionada na dia 19, na quinta-feira. Cenário de ampla oferta nos Estados Unidos em meio ao avanço da colheita no país. Eu já vou estar comentando um pouquinho aí para vocês também como é que foram o movimento dos fundos de investimentos lá na Bolsa de Chicago, que a Bolsa é obrigada a divulgar toda sexta-feira. Preço do milho em Cascavel, no Paraná, foi cotado a R$ 61 frente a 60 praticados
no encerramento da última semana. Em Campinas, CIF, a cotação caiu 1,47% na semana, passando de R$ 68 para R$ 67 reais. Mogiana Paulista, o milho foi cotado a 61 frente a 62 na semana anterior. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a cotação da saca avançou 5%, subiu bem, de R$ 52 para R$ 55 reais ao longo da semana. Em Erechim, Rio Grande do Sul, o preço continuou em R$ 68 reais a saca. E em Minas Gerais, base Uberlândia, preço na venda da saca também subiu bem, ó, de 5%, bem mais ou menos, né? R$ 3 reais aí, de 60 para R$ 63 reais. E em Rio Verde, Goiás, a saca foi cotada a R$ 56 reais inalterada. Então agora vamos dar uma olhadinha como é que foi a bolsa lá em Chicago. Como eu comentei então, né, a gente tem a bolsa, ela é obrigada a divulgar os dados dos fundos de investimentos e contratos futuros com os contratos de opções de milho aumentaram apenas 2.680 contratos na posição líquida vendida em 17 de setembro, para um total vendidos de 134.814 contratos. Então, quer dizer, eles venderam pouco, mas venderam. Os fundos voltaram às vendas. O que me chamou a atenção, a gente chama de comerciais. O que é os comerciais? Então são os pessoal, seria, no caso aqui, por exemplo, no Brasil, seria o mercado físico. Então é o comercial, é o dia a dia, de negociação dos traders, dos corretores de milho. Então esse pessoal lá dos fundos, isso me chamou um pouquinho a atenção nesse último relatório, que eles começaram a reduzir a posição vendida deles. Então, quer dizer, eles recompraram, foram as compras com 5.121 contratos. Então, isso mostra alguma tentativa aí de uma correção dos preços, Já o relatório de Export Sales, que saiu na quinta-feira, indicou que as exportações de milho lá nos Estados Unidos estão agora em 14,209 MMT, 21% maior do que na mesma semana do ano passado, Então tem aumentado aí as exportações de milho americana, e isso é 24% da projeção de exportação do USDA em comparação com o ritmo médio de 30%. Durante a noite, de quinta para sexta, um comprador de Taiwan fez uma oferta de um total de 65 mil toneladas de milho. A Bolsa de Grãos de Buenos Aires fixou a safra de milho da Argentina em 7,1% plantada, perto da média, Apesar do cenário seguir otimista em relação aos preços do milho, que registram sucessivas altas durante setembro, Joãozinho Grafista projeta que essa situação pode mudar. Segundo ele, de acordo com a análise gráfica, já é possível perceber um movimento de realização de lucros, e os dias 19 e 20 de setembro já trouxeram baixa para o cereal em Chicago. Então vamos lá, dar uma olhadinha rapidinho então para terminar no gráfico do milho lá na Bolsa de Chicago. Vou até dar uma olhada também no milho lá na B3, Primeiro na Bolsa de Chicago, contrato nas plataformas, o ZC, Z de zebra, C de cachorro, Z 2024, Teoricamente não gostei muito do movimento do gráfico, Já começamos a fazer um movimento de correção já na quarta-feira, fez aquela figura que a gente chama de doji, quando forma um gráfico, no gráfico, no estudo japonês. Então ali os 410, 415 é uma resistência forte do milho, e não deu outra, Começou 2 dias de queda forte, na quinta-feira queda de 1,70% e na sexta-feira queda de 0,99%, queda de 1%. Então testando novamente a casa dos 400 por bucho, 401. Próximo suporte então é os 400, depois a gente tem um 395 e a mínima do ano ali nos 385. Para cima ele tem que ficar acima dos 410. Por quê? Porque é uma média móvel matemática dos últimos 50 dias. Se romper, a próxima média móvel é a de 100 dias, que está lá nos 425. E a próxima resistência, na minha opinião, é os 430, depois só lá nos 450 por bushel. E o milho na B3.
Vamos lá, a gente vai para o contrato novembro, não tem contrato dezembro, mas o milho deu uma boa recuperada, já vinha subindo forte, né? Desde o início, final de agosto, início de setembro, o milho saiu de 62 para 60, quase 69 reais, 68,60, realizou, foi para 65 na quarta e quinta-feira, boa alta, principalmente na quinta-feira, boa alta do milho lá na B3, alta de 1,5%, fechando a 67,85, e na sexta-feira, leve queda de 0,5%, fechando a 67,50. Então, olhando o gráfico do milho, um estudo que eu gosto muito, sempre comento aqui com vocês, que é o Fibonacci, abaixo dos 66, eu acredito mais numa realização mais forte, para voltar na casa dos 64, 62, 60, e acima dos 67, 68, aí ele ganha fôlego para buscar os 69, 50 e quem sabe até os 71 e 50, tá? Vai milho, vai Fibonacci, vai commodities. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Submeter-se ao Senhor é a nossa primeira linha de defesa quando o medo eleva a sua feia cabeça. E adivinhe quem ama quando vivemos com medo? Nosso inimigo espiritual. O medo é o seu parquinho de diversões. Felizmente, nós temos um plano de ataque. Deus nos deu um código de vestimenta espiritual em Efésios capítulo 6, de 10 a 18. Nós devemos estar totalmente equipados com o cinto da verdade, o peitoral da justiça, os sapatos do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e um coração em oração. Uma vez que nós estamos vestidos adequadamente, nós podemos ouvir as palavras de Tiago, o meio-irmão de Jesus Cristo. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Antes de nós começarmos a repreender ou resistir ao diabo, nós devemos nos perguntar se nos rendemos completamente e nos submetemos a Deus. Submeter-se a Deus significa abrir mão completamente de nossas vidas para Ele. Com nossa armadura espiritual totalmente instalada e a oração em nossos corações, nós estamos cedendo àquele que tem autoridade suprema. Temos força para resistir ao diabo quando nós entregamos as nossas vidas inteiras a Deus. E então adivinha o que acontece? O diabo foge. Nós temos as ferramentas nas mãos. Vamos então dar um passo no sentido de entregar as nossas vidas completamente ao nosso bom Deus, pois quando a gente faz isso, o diabo não tem poder sobre nós. Esse devocional faz parte do plano de estudos Como Combater o Medo, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação.
Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.